Uma ótima noite de terça-feira, dia 2 de junho de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede todo entendimento, possa continuar no teu coração, amados, não só hoje, mas para sempre. Estamos aí na luta, mas também na vitória, pelo sangue de Jesus. Esse sangue do Senhor que nos dá vitória, nos faz mais do que vencedores. Hoje nós vamos estar lendo Números capítulo 33, como eu disse ontem, ele é bem extenso, qualquer coisa, se não der tempo, se o vídeo der uma paradinha, aí a gente deixa para ler o restante amanhã. Ele tem 56 versículos, amém? Às vezes o vídeo vai, a garganta que freia, mas vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, rompendo em fé. As jornadas desde o Egito até Moabe. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, e a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdói. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto. E andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alos. E partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Atá-Avá. E partiram de Quibrote-Atá-Avá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Quelata. Nome meio estranho, mas é por não ser um nome, por ser um nome lá daqueles países, né, ali de Canaã, aquele termo. Vamos lá. E partiram de Quelata e acamparam-se no monte Sefer. E partiram do monte Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera.
E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgade. E partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E Arão era da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram de Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon-Diblataim. E partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Vou parar só um minutinho aqui, amados, nós já estamos terminando, agora já vai ser o versículo de número 50. Esse trecho aqui diz as jornadas desde o Egito até Moabe, ou seja, aqui já estava falando sobre o 40º ano. Então, às vezes a gente lê assim, uma leitura parece tão cansativa, e partiram desse lugar e foram para tal lugar, e partiram daqui e foram para colar. Mas isso aqui, sabe que nos mostra e nos remete ao quê? A organização do nosso Deus. O quanto nosso Deus, ele gosta de ordem. O quanto nosso Deus é ordeiro. E como eu sempre digo, como ele é ordeiro, como ele é limpo, como ele é puro, ele assim exige de nós, amados. Estou falando sempre com as donas de casa. A casa é algo difícil de trazer, não só limpo, até que limpar é fácil, não é? Sempre eu digo isso, limpar até que é fácil. O difícil é trazer organizado. E a casa desorganizada, bagunçada, é muito mais difícil de se cuidar, amados. Tudo precisa ter o seu lugar, o seu cantinho. Então, às vezes, a gente que é dona de casa se torna até um pouco enjoada, chata, diante dos filhos, dos esposos. Mas isso tudo aqui que a gente lê na palavra do Senhor nos mostra o quanto nosso Deus é ordeiro. Vocês já pararam para pensar? Dentro desses 40, na verdade foram 42 anos, né? Porque 2 anos eles ficaram só recebendo aqueles preceitos do Senhor, além dos 10 mandamentos. E já seria para eles tomar posse da terra prometida, vocês lembram, né? Mas como 10 deles murmuraram e morreram perante o Senhor, nós já lemos aqui, Deus fala, não, para cada dia que vocês espiar a terra agora, vai ser 1 ano para peregrinação daquela grande congregação que murmurou, né? E ali, para cada dia foi 1 ano a mais, ou seja, se tornaram então 42 anos.
Então, amados, vocês já pararam para pensar na ordem que Deus tem? O quanto Deus é ordeiro? O quanto Deus abomina a bagunça? Então, eu penso assim, que quando eles chegavam, se acampavam, sabe? Pelos olhos da fé, eu posso entrar no túnel do tempo de Deus, como eu sempre digo para as irmãs, né? E imaginar Deus falando, escreve, tá saindo daqui. Vocês chegaram aqui tal dia, né? Assim que chegava, principalmente. Moisés tinha um capricho de escrever. Chegamos aqui nesse tal lugar, no dia tal, do mês tal, do ano tal. Saímos no dia tal e tal. Então, amados, isso é bonito, sabe? Você ter uma dinâmica, um percurso da tua vida, sabe? A nossa vida precisa ser organizada em todos os sentidos. Nós mulheres, principalmente, as mulheres que nos ouvem, a gente precisa saber datas, sabe? Deus fica feliz com isso. Nossa, hoje está fazendo tantos anos, né, que eu recebi aquela bênção, não é? Tem tantas pessoas mundo afora que não sabem nem o dia da data do casamento, não é? E aí vai. Então tudo isso é maravilhoso. A gente trazer sempre a memória, sempre escrito, se possível. Hoje quase não usa mais diário, né? Mas isso aqui nada mais é do que um diário. Só que Moisés não sabia que estava escrevendo a Bíblia Sagrada, né? Então vamos lá. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Estou comentando um pouquinho, que ainda dá para a gente gravar mais esse restinho aqui. Estamos com 11h38. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Então a obediência é tudo, não é, amados? Vocês já pararam para pensar que é espinho nos olhos? Então, mas infelizmente esse povo não obedeceu. Hoje para nós, amados, essa palavra nos leva a gente combater o nosso inimigo. E hoje o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas ela é principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e precisam ser aniquilados. Como que aniquilamos? Aniquilando primeiro a nossa carne, crucificando a nossa carne. A palavra do Senhor diz: já estou crucificado com Cristo. Paulo diz: e agora não mais vivo eu. Não, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco vamos estar, então, postando 2 Coríntios 4 e 5. Até mais, na paz do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz.